dia, crianças! Tudo bem com vocês? Então, estudaram para a prova de hoje? Tenho certeza que sim. Meus amores, hoje nós estamos na nossa terceira prova da semana, não é? A prova hoje será de História e Geografia. Meus amores, História e Geografia, apesar de serem disciplinas que somam juntas, no site, assim como no livro, elas estão separadas, ok? Então, você vai encontrar lá História e Geografia, certo? Como eu já vem falando, em todas as disciplinas, vocês irão resolver 6 questões, cada uma valendo um ponto, certo? E aí, a mesma coisa com História e Geografia. Só que esses 6 pontos são divididos em 3 de História, 3 questões de História e 3 questões de Geografia. Então, quando você entrar no site, você vai fazer primeiro uma e depois a outra, certo? Primeiro História, depois Geografia, ou também aí fica a critério de vocês, ou primeiro Geografia, depois História, certo? Aquela que vocês acharem que vocês têm mais segurança, comecem com ela primeiro, tá bom? Então é isso, crianças. A tia vai colocar agora a leitura das questões, ok? Para vocês, na hora, já terem o direcionamento certo. Crianças, não esqueçam. Algumas questões, tá? Que tiverem mais de uma, quando diz assim, as afirmativas ou as alternativas, você entende que existe mais de uma. Então, vamos prestar atenção para essas situações, ok? Vamos lá? Primeira questão. A pecuária é uma atividade característica do campo. No campo, o gado pode ser criado de 2 maneiras. Observe a imagem. Na imagem, a criação de gado bovino pode ser caracterizada como: letra A, intensiva, pois o gado é criado solto e se alimenta de pastagem natural. Letra B, extensiva, pois o gado é criado em locais fechados e recebe ração. Letra C, extensiva, pois o gado é criado solto e se alimenta de pastagem natural. Letra D, intensiva, pois o gado é criado em locais fechados e recebe ração. Então, aí você vai escolher uma questão apenas que esteja correta, que a afirmativa esteja correta. Segunda questão. Complete as frases com as palavras do quadro. Então, você vai utilizar a palavra do quadro para completar cada frase a seguir. Letra A. As atividades desenvolvidas pelas pessoas em seus trabalhos são chamadas de... Letra B. Na cidade, as principais atividades econômicas são o, a e a... Então, você vai colocar as 3 atividades econômicas da cidade, características da cidade. Letra C. A, vírgula, a e o são as atividades econômicas mais importantes do campo. Crianças, fiquem bem atentos a essa questão, ok? Porque vocês vão escrever elas todas em caixa baixa, que a gente fala, né? Letras minúsculas. Não esqueçam dos acentos, tá bom? Porque qualquer acento que você erre, a questão pode aparecer como errada. Mas se isso acontecer, não se preocupe, que quando a tia for corrigir a atividade, tá? A tia vai verificar a situação. Então, prestem bastante atenção nessa questão, tá? E você vai escolher a palavrinha do quadro que encaixa aí na frase. As atividades econômicas que estão no quadro, que você vai encaixar nesses quadradinhos aí, ok? Ou seja, crianças, escrevam exatamente do jeitinho que está no quadro, certo? Não esqueçam dos acentos também. Do jeitinho que estiver no quadro, da palavra que você vai colocar no quadradinho, você escreve da mesma forma no quadrado. Do jeito que está no quadro, no banco de palavras, você vai escrever no quadrado. Terceira questão de geografia. Associe o tipo de atividade à sua definição. Aí você vai ter as 3
Opções: a letra A, pecuária, letra B, agricultura e letra C, extrativismo. E aqui ao lado você vai colocar qual é a definição das três. Letra A. Atividade de extrair ou coletar recursos da natureza, que pode ser de origem animal, vegetal ou mineral. Aí você vai ver se é a pecuária, agricultura ou extrativismo. Caracteriza-se pela criação e reprodução de animais. Pode ser extensiva ou intensiva. Caracteriza-se pelo preparo da terra, pelo plantio e pelo cultivo de alimentos. Então, criança, essas foram as 3 questões de geografia. E assim que você terminar essa última questão, a terceira de geografia, e você só vai finalizar, você vai para a próxima questão, a próxima disciplina, que será de história. Primeira questão de história. Relacione os tipos de lazer aos espaços em que são praticados. Letra A, espaços naturais, e letra B, espaços urbanos. E aqui ao lado você vai relacionar. Visita a museus, espaço em que são exibidos obras de arte, objetos históricos, por exemplo. Idas a parques ou praças para a realização de atividades físicas, como andar de bicicleta e jogar futebol. Visitar as reservas ambientais e parques nacionais, espaço em que a vegetação e os animais que ali habitam devem ser preservados. Prática de montanismo, atividade em que o praticante tem como objetivo subir montanhas. Então, você vai relacionar qual desses espaços são naturais e qual desses espaços são urbanos. Segunda questão de história. Relacione os cargos de prefeito e vereador às suas funções e locais de trabalho. Letra A, prefeito, e letra B, vereador. Uma de suas funções é garantir à população acesso à saúde, à educação, ao transporte público e a espaços de lazer, por exemplo. Seu local de trabalho é a Câmara Municipal. Tem como função propor, discutir e votar leis que melhoram a qualidade de vida dos moradores do município. Seu local de trabalho é a Prefeitura Municipal. Uma de suas funções é providenciar serviços de manutenção da cidade, como limpeza, iluminação, saneamento básico, reforma de prédios públicos, dentre outros. Então, você vai relacionar quais são as funções do prefeito e quais são as funções do vereador. Terceira e última questão de história. Leia a imagem e, na sequência, faça o que se pede. Então, após observar a imagem, agora marque com um X, ou você vai clicar, não é? A alternativa que apresenta a área em que ocorre esse tipo de lazer. Você vê aí em cima que é um cinema, não é? E aí você vai marcar um X em que área é. É na área rural ou na área urbana? Então, crianças, é isso, tá? Essas são as nossas questões aí de História e Geografia. Espero que você tenha entendido direitinho os direcionamentos. Façam a prova com calma, com tranquilidade. Não esqueçam, tá? Elas são divididas em 2. Tem História com 3 questões e depois tem Geografia com 3 questões. Não pode esquecer nenhuma da outra. Não pode fazer só História ou só Geografia, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar que a tia tá aqui para auxiliar vocês. Boa prova! Let it go, make my body go, make our bodies high.